Inclusive, começar então, já que você falou sobre a região aqui, comentar sobre se você acha, claro, nós vamos falar sobre essas questões das narrativas e tudo mais, se essas narrativas pro interior, nós que somos do interior, talvez o pessoal que tá fora dessa bolha do interior, se ele sofre com isso, se no interior não tem essa questão, acho que no interior a gente não tem tanto problema com isso, né? Excelente pergunta, Gabriel. Excelente. Vou te falar por quê. Quem canta, quem fala isso, né? Quem divulga isso? Infelizmente, é uma minoria barulhenta, né? São pessoas que têm muita influência, principalmente em canais de mídia poderosos, e que, na verdade, Gabriel, a grande verdade, para quem está nesse meio, quem está nesse jogo aí, e eu digo que isso também faz parte dessa guerra cultural, para quem tá acordado e ciente do que está acontecendo, isso tudo, essas são pautas, discussões, debates importados. E quando são importados, que o Brasil, até nisso, a gente toma bomba, né? Porque a gente importa e piora, né? Porque importaram essa pauta, né, de fora, isso veio de fora, porque o Brasil sempre foi um país agro, né? Se você pegar a década de 70, final da década de 60, 70, a grande migração das pessoas da zona rural para a cidade, né? E aí, passadas aí 3 gerações, né? 4 gerações, você tem essa geração Z que já desconectou disso, mas todo mundo tem uma raiz rural. Sim. Todo mundo. No Brasil, o Brasil é rural, né? Então essa narrativa para o brasileiro, ela chegou, ela é nova. Entendeu? Ela pode estar pegando essa geração Z que sequer tem noção do que aconteceu, né? Não sabe das histórias, né? Alisson Paulinelli, na década de 80, transformando o Cerrado, né, cara? Transformando isso aqui num portal de produção, de produtividade, que eram terras áridas, e ao contrário do que as pessoas apregoam, né? A gente vai chegar lá, a gente vai começar a falar das narrativas aí, mas isso aqui é mais para responder a sua pergunta. As pessoas, o brasileiro, ele é amigo do agro. O brasileiro, de um modo geral, ele é amigo do agro. Não tem ninguém hoje, são raríssimas as exceções. Você vai encontrar isso nos grandes centros, sim, que as pessoas são... Porque a pessoa que está lá em São Paulo, ela acha que São Paulo surgiu do nada. Ela não acha que aquilo ali foi construído por agricultores. A capital de São Paulo foi criada pelos barões do café na época, eram produtores de café. Agro. Então eles construíram São Paulo do nada ali a partir do agro. As grandes cidades surgem a partir com essa pegada. Talvez Rio de Janeiro, Brasília foge um pouco desse escopo. Mas a grande maioria... Salvador. Sempre foi voltada... Pô, Salvador não precisa nem falar. Sempre foi voltada para o agro. Mal ou bem, com problemas lá atrás, como era o mundo, né, cara? O mundo em que se vivia. A gente tem uma mania de querer criticar o passado sem contextualizar, né? Trazendo para o presente, né? Como se as leis de hoje valessem naquela época. Então, é preciso entender que há uma evolução, sim. Eu não discordo que existem problemas. Claro que existem, no mundo inteiro. Mas se você pegar... A gente, quando fala em desmatamento, quando fala em poluição, o pessoal joga o Brasil como o primeiro. E isso essa é uma das grandes falácias, uma das grandes mentiras, e que acaba até colando. Porque se você der um Google aí, vai... Cara, parece não, isso é uma engenharia social, né? Você entra lá, você vai ver no Google, o Brasil está entre... É o país que mais polui pelo desmatamento, por causa do agro, junto com a Indonésia. Cara, como assim? Como assim? A gente produz em 10% da área cultivável do Brasil. O Brasil, só as pessoas não entendem, né? Vamos lá. Vamos olhar o mapa do Brasil. Brasil, e eu estive lá, então eu posso falar com propriedade agora. Sim. Acho que é uma coisa que todo brasileiro que tiver condições tinha que fazer. 60% da área do Brasil é a região norte.
Amazônia, Pará. Não, calma lá. 60% da área do Brasil. Sobra 40% só de área. Se você tirar o norte, se você hoje falar assim, vamos tirar o norte, desvincular o norte do Brasil, vai sobrar 40%. É nesses 40% que a gente vai pegar 10% e vai produzir. E aí, eu falo mais, se você for para a região norte e pegar a Amazônia, ela é 51% do território nacional. 51% do território nacional do Brasil é floresta. Se você levantar voo ali, pegar um avião, você vai, para você tentar cruzar de um lado para o outro, vão ser 2 horas, 3 ali de floresta, cara, voando a 900 km por hora. É um negócio absurdo. Floresta. E a nossa floresta tem 80% do bioma totalmente conservado, mata primária. Do jeitinho que quando Cabral chegou aqui há 500 anos, tá lá do mesmo jeito. Aí, mas pra pôr no fogo na Amazônia, não sei o que. Gente, as áreas cultiváveis, as áreas de produção que foram lá, a gente tá falando de 200, 300 anos, são essas áreas. O resto, tem área que foi reflorestada, que surgiu mata secundária, mata terciária. Eu tive a oportunidade de ver áreas que estavam degradadas, né? Eu estive dentro do chamado quadrado maldito, onde haviam áreas que elas estão melhores hoje do que há 60 anos atrás. 60 anos atrás é bom, há 60 anos, né? Respeitando, fazendo jus aos meus professores aqui de Goiatuba. E a gente tem essa síndrome de vira-lata, de achar que a gente é o grande desmatador, o grande poluidor, né? Se esquecendo que muitas vezes as áreas cultivadas do Brasil hoje, elas são plantas, elas também fazem fotossíntese, elas também resgatam carbono da atmosfera, né? O Brasil, aí você pega... Quem foi que mais poluiu em 2022? China. 6, não sei o que lá na escala... Uma escala que eles medem. O segundo que mais poluiu, Estados Unidos. 5, alguma coisa. Aí botam o Brasil lá com 2, alguma coisa. Cara... Não é. E a gente sabe... Aqui, né? Não, e a gente sabe, né, que toda essa narrativa construída... Porque você chega na Amazônia, o bioma amazônico, ele é uma riqueza, ele é um negócio. Então, é necessário, né? É necessário criar realmente uma narrativa para ver se toma isso, cara. Porque vocês não tem ideia do que é aquilo. Voltando a falar, dentro da pergunta que você fez... Se você vai na Alemanha, a Alemanha não tem floresta nativa, cara. E ninguém fala nada. A Alemanha não tem floresta nativa. E a China, né? Todo mundo elogia a China, o crescimento econômico da China. A China isso, a China aquilo, tudo bem, beleza. Só que a China torra tudo, carvão, queima tudo, desmata. Tem um rio lá na China que se chama Rio Amarelo. O Rio Amarelo... o nome dele não é por causa de poluição, não. Esse é o nome original dele. Pode até ter sido poluído depois, mas não é essa a questão. O Rio Amarelo, os afluentes dele foram tão degradados, as nascentes, que ele morre antes de chegar no mar. Ele era um rio que chegava no mar. Ele morre antes de chegar no mar. É muito provável que esse rio nem exista mais. Quando eu tive acesso a essa informação, Isso foi há 15 anos. E como que você faz? Como que você mata deixa acontecer uma catástrofe ecológica dessa aqui no Brasil para você ver. Deus me o que livre. acontece? Né? O São Francisco não chega mais ao mar. Porque degradaram tanto que o São Francisco acabou a água. Cara, isso é inadmissível. Né? A China fez uma barragem hidrelétrica que cobriu uma área do tamanho de alguns países lá da Europa. Três Gargantas, um negócio assim, uma represa, uma barragem. Ela interferiu na rotação da Terra. Você vê alguém falando sobre isso? Nunca. Isso? Um absurdo. Você vê alguém falando sobre isso? Ninguém fala nada. Ninguém tem coragem de... Eu não vejo um ativista ambiental... Mas você acha que ninguém fala nada porque a China tá por trás aí dos meios de comunicação, talvez? A China é o grande player do momento no mundo, e isso aí, né, geopoliticamente falando, essa guerra cultural,
a China está dominando, e aí é uma narrativa, fala mal do outro lá, não fala mal de mim não. E deve estar financiando isso sim, porque gente, que ambientalista que não teria coragem de fazer, a rotação da Terra. Vocês cobriram uma área, quantos animais que não morreram ali, quantos biomas que não deixaram de existir por causa desse alagamento. A gente foi fazer uma barragem aqui, acho que no Pará, se eu não me engano, foi um Deus nos acuda. O ambientalista, não vai fazer. O Brasil precisando aumentar sua capacidade energética, e nós temos a matriz mais limpa do mundo de energia, somos nós. Nossa energia aqui é basicamente toda a base de água, né, hidro. Isso. E você tem lá fora todo mundo queimando carvão, queimando combustível fóssil, e nós somos o vilão. Então essa história do vilão também é muito interessante, é outra narrativa. Quando você tem nada, quando não existe nada, você precisa criar um vilão. Você não pode atacar a pessoa. Então, que vilão que você vai criar? O meio ambiente. O meio ambiente não é o vilão. Você vai ter uma causa para defender, que é o meio ambiente. Mas você precisa do vilão. O vilão é o quê? As pessoas que estão degradando o meio ambiente. E aí, colocar o Brasil como esse vilão, isso é no mínimo desrespeitoso. Nós temos problemas? Eu estou falando para vocês, a gente tem muitos problemas. Lá na Amazônia, por exemplo, os principais rios que dão acesso, que desagam no Amazonas, os igarapés, né? Sim. Eles colocaram barreiras de contenção para captar lixo. Isso tem de 5 anos para cá. Eles recolhem 0,5 tonelada de lixo por semana. 0,5 tonelada de dejetos. Mas se você for parar pra pensar, não é uma coisa absurda assim, né? Em relação aos grandes centros aí. Mas a gente tá falando de 5 anos pra cá. Imagina o que já não foi. Então, assim, nós temos problemas sim. E esses são problemas do mundo. Tem uma ilha de plástico no oceano. E você pega lá os lixos. Inclusive aqui no Brasil tem uma ilha remota que... Das flores? Não. Que o pessoal tá encontrando lixo, pega os vasilhames, tudo escrito em chinês, cara. Tudo escrito em tailandês. Então tá vindo de lá pra cá, entendeu? Não tô dizendo que talvez o nosso lixo também não esteja chegando em algum outro continente aí, outro país. Mas isso é um problema do mundo, é uma briga que todo mundo tem que comprar, e não só uma pessoa ser o vilão do momento, ser o bicho papão da parada, né?